quando, por exemplo, o maquiador dela foi no Iron Talks, alguns dias atrás, e disse lá abertamente que Alan dos Santos era um foragido, era um criminoso, e ele estava ali endossando, legitimando as ações abusivas que violam direitos humanos de Moraes e dos outros ministros. E a gente sabe que a perseguição de Bolsonaro e a perseguição de Alan dos Santos, elas nascem da mesma raiz, estão dentro do mesmo contexto. E o maquiador dela está lá, endossando isso, endossando a tese do Moraes. O Moraes, que inclusive, a dona Michelle, com todo respeito eu falo aqui, por isso que eu digo que é uma decepção, porque ninguém gostaria de estar falando contra a esposa do capitão Bolsonaro, mas ela um dia desse estava dizendo, chamando o Alexandre de Moraes no palco de irmão em Cristo. Ela estava se reunindo a portas fechadas com Alexandre de Moraes para tentar conseguir, né, melhor estadia para Bolsonaro na prisão. Então esse argumento, né, essa conta não fecha, o argumento não cola de dizer que não dá para negociar, não podemos conversar com o inimigo. Ela mesma é prova de que dá para conversar. Ela sentou e conversou com Alexandre de Moraes, depois comemorou que conseguiu que Bolsonaro tivesse ido, né, para Papudinha e etc. Tema quente aí, hein, Alan? Muita gente comentando. A gente fica decepcionado, né? A palavra é essa, decepção. Mas antes de entrar no assunto da Michelle, propriamente dito, eu gostaria de pontuar algumas coisas sobre o girão aí, a questão da Lava Toga. Muita gente tenta colocar, né, que a CPI da Lava Toga não foi à frente por conta de Flávio Bolsonaro, por conta de Jair Bolsonaro. Mas só para a gente trazer um retrospecto, essa CPI, ela tentaram, né, colocar ela para frente 3 vezes. Na primeira vez que eles reuniram todas as assinaturas e protocolaram, quando esse parecer já estava na mesa do Alcolumbre, os senadores Tasso Gereissati e Cátia Abreu correram para retirar suas assinaturas. A Cátia Abreu até assumiu publicamente que recebeu ligação de Gilmar Mendes, né, pressionada para retirar as assinaturas. E aí não conseguiu ir à frente a primeira vez. Na segunda vez, o parecer foi para a CCJ e a CCJ derrubou por 19-7 a segunda tentativa. E Flávio Bolsonaro nem sequer estava na CCJ para votar. Na terceira vez, né, que eles tentaram mais uma vez, aí foi o Alcolumbre que engavetou e arquivou essa CPI. Então eu não sei onde é que entra Bolsonaro e Flávio Bolsonaro nessa história. E outro ponto, para se abrir uma CPI, e eu vejo muita gente falar por aí, né, que isso é pessoal do MBL que replica, que Flávio Bolsonaro votou contra a CPI, né? Só que CPI não se vota, precisa ter só os fatos determinados, um terço das assinaturas e um prazo definido, e o limite de gastos também, certo? E se você pegar lá os 13 fatos definidos que tinham nesse parecer da CPI da Lava Toga, nenhum, eu repito, nenhum citava Alexandre de Moraes e Luiz Barroso, por exemplo, que foram dos principais ministros que fizeram a perseguição, né, que tocaram ali inquéritos, né, que perseguiram os conservadores. Então essa narrativa aí não cola. Fora essa outra questão, né, a gente teve aí, por exemplo, a CPMI do 8 de janeiro, que foi a CPMI proposta pela direita, né, que a direita correu atrás com toda a garra, com toda a luta para poder abrir, para poder elucidar determinados fatos, inclusive aquilo que aconteceu, né, por ocasião das gravações, pegando lá o ministro do GSI, o Gonçalves Dias, e a gente viu o governo Lula, a esquerda, trabalhando ativamente para aquela CPI não acontecer, liberando emenda, negociando cargo, fazendo de tudo e se posicionando publicamente para que aquela CPI não fosse adiante, consertando CPMI, para que aquela CPMI, que era mista, não fosse adiante. E quando eles viram que a CPMI ia adiante, o que é que eles fizeram? Tomaram de assalto, emplacaram lá a Elisiane Gama como relatora, por exemplo. E olha que ali já foi nessa legislatura, onde a gente tem muito mais musculatura no Congresso, mais deputados de direita, mais deputados conservadores. Imagine naquela época e no Senado, onde o presidente Bolsonaro não tinha base. Fica claro que essa CPI ia cair no colo da esquerda e só ia servir para perseguir o opositor. Então, a gente fica muito triste com essa situação. É até difícil fazer uma análise sobre essa questão de Michelle depois de tantas considerações assertivas que vocês fizeram aqui. Mas eu preciso dizer que a palavra para caracterizar esse vídeo da ex-primeira-dama Michelle é extremamente inoportuno, principalmente num momento como esse, onde a narrativa, né, onde todo o contexto político está girando em torno da nova fase da Compliance Zero, que investiga lá a situação do Banco Master, e coloca o PT no centro desse escândalo. A gente teve agora o líder do PT no Senado sendo alvo de investigação, alvo de mandado de busca e apreensão e sendo pego com a boca na botija. Então, como dizia Sun Tzu, quando o inimigo deixa uma porta aberta, nós temos que precipitar por ela. E o inimigo está deixando a porta aberta. Em vez da gente avançar em consonância, em unidade, pelo mesmo objetivo, surge um vídeo desse, um vídeo que mina a candidatura de Flávio Bolsonaro, porque como o próprio delegado Ramagem citou aí, categoricamente, o que Michelle fez nas suas falas foi um discurso que flerta com o feminismo. Pode ver, a narrativa dela o tempo todo é querendo jogar Flávio Bolsonaro contra o público feminino. Prova disso é que a Erika Hilton
foi se manifestar sobre isso, montando em cima da narrativa da Michelle. O próprio Zeca Disseu, filho do José Disseu, fez a mesma coisa. Então a gente está dando munição para a esquerda no momento onde não deveria. Isso é um absurdo. E como vocês também citaram aí, foi uma super produção. Tem roteiro ali de ar, né, todo um posicionamento. Foi tudo friamente calculado, tudo friamente intencional. E ela não pode simplesmente chegar e alegar que não tolera, que não aceita a aliança com Ciro Gomes no Ceará, quando, por exemplo, o maquiador dela foi no Iron Talks, alguns dias atrás, e disse lá abertamente que Alan dos Santos era um foragido, era um criminoso, e ele estava ali endossando, legitimando as ações abusivas que violam direitos humanos de Moraes e dos outros ministros. E a gente sabe que a perseguição de Bolsonaro e a perseguição de Alan dos Santos, elas nascem da mesma raiz, estão dentro do mesmo contexto. E o maquiador dela está lá, endossando isso, endossando a tese do Moraes. O Moraes, que inclusive, a dona Michelle, com todo respeito eu falo aqui, por isso que eu digo que é uma decepção, porque ninguém gostaria de estar falando contra a esposa do capitão Bolsonaro, mas ela um dia desse estava dizendo, chamando Alexandre de Moraes no palco de irmão em Cristo. Ela estava se reunindo a portas fechadas com Alexandre de Moraes para tentar conseguir, né, melhor estadia para Bolsonaro na prisão. Então esse argumento, né, essa conta não fecha, o argumento não cola de dizer que não dá para negociar, não podemos conversar com o inimigo. Ela mesma é prova de que dá para conversar. Ela sentou e conversou com Alexandre de Moraes, depois comemorou que conseguiu que Bolsonaro tivesse ido, né, para Papudinha e etc. Então para mim essa conta não fecha. A gente fica muito triste com esse posicionamento. E a indagação que eu deixo é o seguinte: a gente vai criar agora o quê? Um feminismo de direita? É isso? Fica aí o questionamento.